Livro do profeta Joel, capítulo 1. Aleluia. Nos diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são como dentes de leão. Suas presas são como presas de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Plantei como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos? E que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo, clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Querido Deus, bondoso e eterno Pai, fala conosco poderosamente, Senhor, através desta palavra. Meu Deus, vem sobre nós com Tua glória, com Tua majestade. Tira, Senhor, a venda dos nossos olhos. Tira, Senhor, a venda do entendimento. Põe luz na nossa mente, Senhor. Aquece o nosso coração. Sopra as brasas, Espírito Santo. Vem sobre nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz... Pode tomar o seu assento, por favor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, é com temor e tremor que eu ministro nesta noite para vocês uma palavra com o tema um chamado ao arrependimento e clamor. Um chamado ao arrependimento e clamor. Meus amados, o livro do profeta Joel foi escrito pelo próprio profeta Joel, filho de Petuel, como nós lemos aqui no primeiro versículo. Joel significa o Senhor é Deus. Filho de Petuel. Petuel significa sinceridade, franqueza. Nós vemos, meus irmãos, que sempre na Bíblia Sagrada, principalmente no contexto do Antigo Testamento, que os nomes, eles carregam fortes significados. O nome, ele não era simplesmente dado por conta de uma beleza, hoje como nós escolhemos na nossa cultura ocidental. Mas sempre ali naquela cultura oriental e principalmente do Antigo Testamento, os nomes eram dados com significados. E à luz do livro de Joel, é bem pertinente o nome desse profeta ser exatamente Joel, o Senhor é Deus. E o nome do seu pai, Petuel, franqueza, sinceridade. Por quê, pastor? Porque a ocasião em que esse livro foi escrito é uma ocasião de frieza, de mornidão espiritual. Você lendo Joel, em seus 3 capítulos, você não vai ver uma condenação diretamente a pecados, a não ser falar a respeito da embriaguez, como ele fala no versículo 5, acordem bêbados. Mas nós vamos ver pelo contexto que há um distanciamento do povo de Israel do seu Deus. E o distanciamento, irmãos, é o distanciamento pior que pode haver. Qual é o distanciamento pior que pode haver? É a frieza, é a mornidão espiritual. Às vezes, irmãos, nós pensamos que o pior desvio, o pior afastamento é aquela pessoa que foi para o mundão. Mas só que aquela pessoa que foi para o mundão praticar atos piores do que antes, elas têm consciência do seu erro. E Jesus Cristo nunca disse que vomitaria essas pessoas. Pelo contrário, ele lança a sua palavra, a sua rede, como um convite para o arrependimento. Mas quando nós lemos, por exemplo, a carta à igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos ver uma igreja, a qual o Senhor se refere para ela e diz, o meu desejo é vomitar vocês. Aquelas pessoas estavam todas na igreja, mas afastadas de Deus. O próprio Jesus Cristo, de forma metafórica e simbólica, ele diz, eu estou na porta da igreja, batendo, querendo entrar. Eu não estou dentro. Então, era mais ou menos esse o contexto em que Joel escreveu. Os judeus estavam ali, havia os sacrifícios diários, as ofertas dedicadas ali no templo, mas era um momento em que as pessoas estavam agindo de qualquer jeito. Uma religião fria, uma religião morna, uma religião que não agrada a Deus. Essa é a ocasião em que Joel escreve. Por isso que eu acho pertinente tanto o nome dele quanto do seu pai. Joel, só o Senhor é Deus. Petuel, sinceridade, franqueza. Ou seja, o Senhor levanta um homem que o seu próprio nome, quando qualquer judeu olhava para aquele homem que chamava pelo seu nome Joel, era como se qualquer judeu tivesse dito, só o Senhor é Deus. Quando olhava para aquele homem, se lembrava do seu pai, Petuel, se lembrava da sinceridade, da franqueza, e aquilo ali batia em suas consciências. Meus irmãos, a data da escrita do livro de Joel, quando nós vamos estudar, ela é uma data incerta. Os teólogos, eles não chegam em comum acordo. Há alguns que dizem que Joel foi escrito por volta do ano 835, 850 antes de Cristo, ou seja, antes do cativeiro da Babilônia. Mas há outros teólogos que defendem que esse livro foi escrito por volta de 450 antes de Cristo, ou seja, depois do cativeiro babilônico.
Mas a grande maioria dos estudiosos, dos comentaristas, dos teólogos, defendem a data mais antiga, ou seja, antes do cativeiro. Sendo assim, o que é que eu entendo? Que Israel aqui, irmãos, entre aspas, estava já iniciando a sua queda livre para longe dos caminhos do Senhor. Joel provavelmente morava em Jerusalém, ele está pregando para o reino de Judá, em Jerusalém ele morava, e ele está dizendo ali para aquele povo, irmãos, que era rodeado de nações que adoravam vários deuses. Cuidado, só o Senhor é Deus. E Israel ou Judá já estava praticamente anunciando os seus passos para longe dos caminhos do Senhor, e o Senhor levanta este homem chamado Joel, o Senhor é Deus, para trazer um alerta, para trazer uma convocação para aquele povo. Meus irmãos, eu não vejo diferença nenhuma dos dias atuais, dos dias da igreja do Senhor. Nós vivemos dias, meus amados irmãos, em que a igreja ela anda lotada. Eu gosto de comparar o nome da igreja atual como uma rodoviária. Está sempre lotada de pessoas que estão circulando, passando, mas elas não ficam. E nós precisamos mais do que nunca observar bem esta mensagem que está sendo pregada hoje sobre Joel, para nós fincarmos as nossas estacas da nossa fé no Senhor. Para nós termos o total cuidado, irmãos, de nós não estarmos, aos poucos, nos distanciando de Deus e da obra que Deus tem para com a nossa vida. Então, irmãos, é bem pertinente a mensagem de hoje para nós que estamos aqui presentes, para todos aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão online, e eu creio para aqueles que ainda vão assistir essa mensagem em outro dia. Ela vai ficar salva. Então, queridos, observando a concordância da maioria dos teólogos, que esse livro foi escrito por volta do ano 850 a.C., ali provavelmente nos tempos do rei Joás, segundo Crônicas capítulo 24, um rei que chegou ao trono muito novo, mas que durante o seu reino ele teve uma ajuda muito grande de um sacerdote chamado Joiada, que através desse sacerdote houve uma grande reestruturação no reino de Deus. Então nós vamos ver, irmãos, como é interessante a maneira como Deus falará através desta palavra para a nossa vida. Então observe bem o seguinte, como eu falei, o contexto era de afastamento, de desvio, de mornidão, de esfriamento espiritual. Alguns já tinham se afastado completamente, aqui fala de alguns bêbados, outros estavam na casa de Deus, ainda vivendo a sua religião judaica, mas vivendo de uma forma fria, morna de qualquer jeito. Então, meus amados irmãos, a partir de agora nós vamos ver um certo tratamento de Deus com esse povo, com o povo de Judá, com o povo de Deus. Então, a primeira parte que eu quero falar nesse sermão, eu quero falar a respeito da quando Deus disciplina o seu povo. Quando Deus disciplina o seu povo. Eu queria que os irmãos observassem comigo o que está escrito em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 11. Hebreus, capítulo 12. Nosso irmão Alisson está aí no Data Show, vai nos auxiliar aqui, vai aparecer aqui. Hebreus capítulo 12, versículo de número 11. Já está aqui? Amém? Toda a igreja está vendo aí direitinho? Amém, igreja? Eu quero pedir que vocês, em uma só voz, leiam o que está aqui. É a mesma versão, então a leitura vai ser igual. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Vamos lá. 1, 2, 3. A igreja. Leiam, por favor, o 12. 1, 2, 3. Obrigado, igreja.
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento em que ela é aplicada, mas sim de tristeza. Quem é que gosta de ser disciplinado? Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Não é? Mais tarde, porém, essa disciplina que a gente não aceitou bem, ela vai produzir fruto de justiça e também fruto de paz para aqueles que por ela forem exercitadas. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preste bem atenção, irmãos. Nós vamos falar agora sobre a disciplina do Senhor sobre o povo de Judá. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Irmãos, quando Deus aplica disciplina no seu povo, na maioria das vezes, a disciplina é para chamar o povo ao arrependimento. Quando Deus, na maioria das vezes, aplica disciplina ao ímpio, é juízo. É juízo. É ira de Deus. Na maioria das vezes. Mas quando Deus está tratando com seu povo, geralmente nós usamos muito a palavra castigo, mas eu louvo a Deus por esta palavra que está posta aqui nessa versão bíblica, a disciplina. O que é disciplina? É um tratamento de Deus com o seu povo. É um tratamento de Deus. Vejam, o Senhor mandou o povo para a Babilônia, amém? Sim ou não? Mandou. Mas o que é que ele disse pela boca de Jeremias? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O povo estava lá na Babilônia cativo. Mas o Senhor inspira Jeremias, ele escreve uma carta e manda para o povo lá na Babilônia. Deus dizendo assim, eu sei o que eu estou fazendo. Vocês estarem nessa Babilônia é um projeto meu, é um tratamento meu com vocês. Então confie em mim, confie na minha palavra, confie no que eu estou fazendo. Ou seja, a disciplina do Senhor com o seu povo, irmãos. Como disse o autor aos Hebreus, logo ela não é aceita. Quem é que quer passar por disciplina? Quem é que quer passar por provação? Porém, quando é Deus quem está disciplinando o seu povo, significa dizer que Deus está tratando o seu povo. Amém? Então Deus envia uma disciplina para esse povo que estava frio, morno, estava se afastando já dos caminhos do Senhor. Irmãos, olha isso aqui. Ele fala no versículo 4. Vejam bem, ele fala no versículo 4 de gafanhotos. Ele fala de 4 tipos de gafanhotos. O gafanhoto cortador, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador e o gafanhoto devorador. Tudo indica que isso aqui é um fato, foi um fato literal. Aconteceu mesmo isso. E segundo alguns estudiosos, Joel estava pensando em tudo isso que tinha acontecido. E neste momento, a palavra do Senhor veio a ele. Usando esta simbologia, usando esse acontecimento da terra de Judá, de Jerusalém. Porque nós lemos no primeiro versículo que foi a palavra do Senhor que veio para Joel. Joel não criou a palavra, foi Deus quem lhe deu a palavra. Amém, igreja? Como é importante, irmãos, quando um pregador sobe na tribuna para pregar a palavra e não as suas ideias. Porque quando ele prega a Bíblia, é a palavra do Senhor que veio para a igreja. Mas quando ele prega as suas ideias, é a palavra do homem que veio para a igreja. E lá em Jeremias capítulo 23, o Senhor diz, olha, esses profetas estão pregando as ideias dele, dizendo que foi eu que disse. Eu não disse nada não. Mas quando um pregador, ele sobe na tribuna, ele lê a palavra, ele explica a palavra, ele aplica a palavra, então é a palavra do Senhor que veio para a igreja nesta noite. Então eu creio, irmão, que o que está vindo para a minha vida e para a tua vida nesta noite é a palavra do Senhor. Então Joel, inspirado por esse acontecimento literal, dessa praga de gafanhotos, ele começa, inspirado por Deus, a transmitir uma mensagem para Jerusalém. Irmãos, observem que são 4 tipos de gafanhotos. Tudo leva a crer que é como se tivesse acontecido assim, olha. Veio primeiro uma turma de gafanhoto cortador. Eles fizeram um estrago. Quando aquela primeira leva de gafanhotos cortadores foi embora,
Não deu nem tempo as plantações se recuperarem. Veio o gafanhoto peregrino e destruiu mais uma parte. Depois veio o gafanhoto devastador, destruiu mais uma parte. E quando veio o gafanhoto devorador, acabou com tudo. Nós lemos no versículo de número 7 que eles deixaram os galhos brancos. Até a casca arrancaram, não sobrou nada. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma devastação literal que veio sobre o povo de Judá, sobre suas plantações. O que era que estava acontecendo ali? Diga comigo, a disciplina de Deus. Porque nós sabemos que o povo de Judá, o povo de Deus, eles viviam totalmente da agricultura. Perdeu isso aqui, perdeu tudo. Como se não bastasse, irmãos, para nós percebermos que era disciplina de Deus. Nós lemos no versículo 4 que houve aí uma praga de 4 tipos de gafanhotos. Nós lemos, irmãos, também, no versículo de número 7, que ele arrasou com as videiras, arruinou com todas as figueiras, arrancou a casca, acabou com tudo. Acabou com tudo. Como se não bastasse, olha o que é que acontece quando nós olhamos o versículo de número 10. Os campos estão arruinados, a terra está seca. Porque além de os gafanhotos terem levado tudo, não havia chuva. A terra está seca, né? Ele diz no início do versículo de número 12, a vinha está seca, a figueira murchou, a romazeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Veja, irmãos, a mão de Deus trabalhando contra o seu próprio povo, porque esse povo estava se afastando do Senhor. Então nós vemos uma praga de gafanhotos, nós vemos a ausência de chuvas, uma terra seca. Olhe comigo, irmãos, olhe comigo, por favor, o versículo de número 19. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, porque os canais de água se secaram e o fogo devorou todas as pastagens. Uma praga de gafanhotos, ausência de chuvas, uma seca terrível, como se não bastasse agora, fogo, incêndio. Destruindo tanto as plantações, videiras, figueiras, palmeiras, romanzeiras, como também destruindo o alimento do gado. E quando geralmente no Antigo Testamento se fala de gado, ele está se referindo não somente, hoje nós aqui no nosso contexto cearense, quando fala de gado a gente só entende por boi. Mas aqui no contexto do Antigo Testamento, quando fala de gado, você sempre vai ler, principalmente no livro de Levítico, gado miúdo. É porque quando fala gado, praticamente ele está se referindo a todos aqueles animais que pastam. A ovelha, o carneiro, tudo, principalmente. Então o fogo devorou até o capim, até as pastagens dos animais. Por não haver chuva, os canais se secaram. E o restinho que ficou de capim ali, o fogo devorou tudo. Meus irmãos, a mão do Senhor está pesando, sim ou não? Os irmãos estão entendendo a palavra? Entenda que eu estou construindo o sermão, eu estou na fase de explicação. Depois nós vamos entrar mais numa fase de aplicação. Então preste bem atenção. Uma praga de gafanhotos, ausência de chuva, fogo, e agora os animais sofrendo porque não tem comida. Os animais estão sofrendo porque não tem comida. E agora, irmãos, vem o pior. Agora vem o pior. Olha o versículo 9 comigo. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Estão de luto. Olha isso, irmãos. Sabe o que é que está acontecendo aqui? As ofertas que foram determinadas pela lei do Senhor através de Moisés
ofertas diárias, oferta de cereal, ofertas derramadas, elas foram eliminadas do templo. O que é que está dizendo aqui, irmão? O culto no templo do Senhor foi paralisado. Os gafanhotos comeram o que tinha. Não tinha mais chuva, ou seja, as plantações não se recuperaram. Veio o fogo, consumiu as pastagens. Os animais estavam morrendo de fome. Nem tinha oferta de cereal para apresentar. E o pouco animal que tinha estava morrendo, não tinha mais o que oferecer. As ofertas no templo do Senhor foram canceladas. Os sacerdotes estavam de luto. Que coisa, irmãos. Que coisa. Irmãos, é uma palavra muito dura, é uma palavra que nos nossos dias a igreja não está acostumada a ouvir. Porque a primeira coisa quando se começa a pregar uma palavra dessa sobre ira de Deus, a primeira coisa que as pessoas dizem, nós estamos na dispensação da graça. Deus é amor. Graça sobre graça. Como se Deus tivesse mudado. Mas a mão do Senhor, irmãos, ela continua tão poderosa como em qualquer outro dia. A mão do Senhor, ela continua tão potente. A destra do Senhor, o amor de Deus, a justiça do Senhor, ela continua tão imponente como em qualquer outra data de todos os homens. Ela continua a mesma. Aí você me diz, pastor, agora paralisou até a obra de Deus. Até a obra de Deus paralisou, foi, irmãos. Agora veja comigo o capítulo de número 15. O versículo de número 15, desculpem. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Ele virá. A comida será... Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? O povo judeu, que é conhecido como povo festejante, tudo é razão para festa no meio do povo judeu. Agora foi lhes tirada a alegria e a satisfação de estar no templo do Senhor apresentando suas ofertas. E agora vem e fala sobre o grande dia do Senhor que está prestes a vir. Meus irmãos, tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora, os teólogos entendem que de fato aconteceu em Judá. Aconteceu literalmente. A praga de gafanhotos, a ausência de chuvas, o fogo, a morte dos animais, o templo do Senhor. Mas também, isso aqui era uma mensagem profética. Isso aqui era uma mensagem profética. Porque quando nós lemos o versículo 6 e 7, uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são como os dentes de leão, suas presas são como presas de leoa. Ele arrasou as minhas videiras, ele arruinou as minhas figueiras, ele arrancou a casca, derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Isso aqui também, irmãos, apontava para uma profecia que seria cumprida com a invasão de Nabucodonosor, da Babilônia, e posteriormente pelos medo-persas, pela Assíria, por assim dizer, também. E aí ele vem e se refere ao dia do Senhor. Esse dia do Senhor também, irmãos, é uma linguagem profética. Porque o dia do Senhor, irmãos, ele pode ser, como é que eu posso dizer? Ele pode ser entendido como todo momento em que Deus chama o seu povo para uma prestação de contas. Por exemplo, isso aqui, esse período que a nação de Judá estava enfrentando, era o dia do Senhor. Mas também apontava para a frente, para as invasões dos inimigos. Por exemplo, olha, há teólogos que defendem que esses 4 tipos de gafanhotos, sabe o que é que significa? Primeiro gafanhoto, Babilônia. Segundo gafanhoto, Império Medo-Persa. Terceiro gafanhoto, Império Grego. Quarto gafanhoto, Império Romano. Ou seja, foram os 3 impérios que praticamente mandaram no mundo. E que pela mão dos 4, o povo judeu sofreu. Os tipos de gafanhoto. Agora o grande dia do Senhor.
O grande dia do Senhor, como é que esse grande dia do Senhor, ele vem para nós, irmãos? Nós podemos entender o grande dia do Senhor, irmãos, para nós de duas formas. Primeiro, o dia da provação, individualmente falando. O dia negro, o dia escuro da nossa vida em que nós passamos momentos difíceis. E que parece que nós não vamos resistir, e parece que nós não vamos sair dessa situação. É os dia difícil, dia do Senhor. E muitas vezes isso acontece por quê? Na maioria das vezes é Deus nos chamando, Deus tratando conosco, nos chamando para perto dEle, porque muitas vezes nós andamos afastados demais da presença de Deus. Nós estamos afastados demais da presença de Deus. Mas também, o dia do Senhor, irmãos, ele pode e deve ser interpretado de forma escatológica. De forma escatológica. Como assim? O dia do Senhor está próximo. Escatologicamente falando, que é a escatologia, doutrina dos últimos acontecimentos, doutrina das últimas coisas. O que é que significa então o dia do Senhor? Amados, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vamos ver que a partir do versículo 6, começa uma narrativa que primeiro fala de quê? Dos 7 selos. E quando você vai ler a questão dos 7 selos, você vai ver, irmãos, a ira de Deus descendo sobre a terra de forma feroz. Quando você termina de ler sobre os 7 selos, você vai ler, irmãos, sobre as 7 trombetas. As 7 trombetas de Deus. E as 7 trombetas, ela mostra a ira de Deus muito mais pesada, muito mais forte do que os 7 selos. E depois das 7 trombetas, você vai ver as 7 taças, ou os 7 cálices da ira de Deus, que é muito pior do que as 7 trombetas e muito pior do que os 7 selos. Que é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, que para nós, escatologicamente, para nós que somos pré-tribulacionistas, é conhecido como o período da grande tribulação. Ou seja, um livro que foi escrito há aproximadamente 2.800 anos, ele serve para nós de maneira tão atual. Porque, irmãos, ele mostra os ataques que o povo de Deus sofre. Ele mostra, irmãos, muitas vezes a vara de Deus pesando sobre o seu povo, suspendendo as bênçãos, suspendendo as chuvas, suspendendo coisas maravilhosas que nós poderíamos desfrutar, mas por causa da nossa frieza, da nossa mornidão, da nossa vida relaxada, nós deixamos de usufruir. E principalmente aponta, irmãos, para o nosso futuro, o dia do Senhor, o dia da grande tribulação, onde pela misericórdia de Deus nós cremos que a igreja do Senhor, se a igreja do Senhor, ela caminha fielmente, ela não passará por esse tempo. Ela não passará por esse tempo. Então, irmãos, veja bem que essa palavra ela pode ser muito bem aplicada aos nossos dias. Nós não estamos vendo, irmãos, uma igreja fria, se afastando do Senhor. Pastor, mas a gente está vendo as igrejas lotadas. Meus amados, nós estamos vendo realmente as igrejas lotadas. Mas aonde está a consistência do Evangelho nessa igreja lotada? Por que que nós não estamos vendo, irmãos, essa diferença fora dos portões da igreja? Por favor, me expliquem isso. Por que que dia após dia a palavra de Deus é pregada em igrejas sérias? Mas quando o pastor vai dar fé, tem um casal na igreja que não casou, mas já estão juntos, vivendo maritalmente. Quando desce fé, o pastor está respondendo, tentando resolver um problema dentro da igreja de um casal de adolescentes que praticaram o ato sexual e a moça engravidou. Quando pensa que não, o pastor da igreja recebe uma mensagem de WhatsApp: pastor, pelo amor de Deus, fale com o irmão, que ele está me devendo R$300, está com 6 meses, pastor, e o irmão não me paga. E eu vejo o irmão no Instagram, na Serra da Guaramiranga, na praia, viajando não sei para onde, pastor, o irmão não me paga. Eu não estou aguentando mais nem tomar a Santa Ceia, porque eu não aguento ficar olhando para a cara daquele safado, pastor. A minha pergunta é: que evangelho é esse? Será que esse evangelho, a consistência desse evangelho está de fato sendo vivida?
Eu tenho batido numa tecla, muitas vezes eu sou mal visto porque eu falo isso, mas irmãos, nós vivemos numa igreja, quando eu falo numa igreja em contexto geral, caçadora de boas pregações. Não, eu vou acular porque é aquele pregador, não, eu vou acular porque é ali, mas viver o que aquele grande pregador, admirado por muitos prega, muitas vezes nem o próprio pregador vive. Nem o próprio pregador vive. A minha pergunta é, igreja do Senhor, assim como Deus estava vendo todo aquele comportamento de Judá, será que Deus também não está vendo o comportamento da igreja do Senhor nos nossos dias? Será que Deus não está sondando o teu comportamento, irmão, o meu comportamento? Deus está sondando, porque todas as coisas estão patentes aos teus olhos, aos seus olhos. Meus irmãos, eu enfatizo o que eu já disse N vezes. Um dos versículos que mais me causa espanto, medo, temor e terror é Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmão, tem muitos pregadores fazendo a igreja se atrepar nos ventiladores, virar de cabeça para baixo. Tem muitos crentes que pregam uma santidade que, pelo amor de Deus, só falta uma auréola nele e 6 asas para ele se equiparar aos querubins, aos serafins ali de Isaías capítulo 6. Mas a vida secreta é um lamaçal de pecado. Parece mais com Acã, está no exército de Josué, mas tem pecado oculto na sua tenda. E aí a minha pergunta para a igreja do Senhor nesta noite é: você pensa que tudo isso está passando desapercebido aos olhos do Senhor? Não está, irmãos, não está. E vai chegar um momento, irmãos, tanto individual para alguns, como coletivo para a igreja, em que haverá uma prestação de contas. E não é Deus querendo matar, querendo acabar com tudo, não. É Deus dizendo: olha, eu quero chamar vocês para perto de mim. Aleluia. Eu te chamei, foi para fazer a minha obra. Eu te chamei, foi para andar na minha presença. Eu te dei dons, foi para você louvar o meu nome. Eu te dei dons, foi para você fazer a minha obra. Você já observou que aquilo que você faz, outro na igreja não faz? E se faz, não faz igual a você, porque foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que te dotei, foi eu que te equipei, foi eu que te limpei, foi eu que te lavei, foi eu que te libertei para usar você na minha obra. Aleluia! 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 Eu estou pregando para uma igreja em que estão olhando para mim somente pessoas que foram escolhidas, chamadas por Deus para uma grande obra. Oh Deus maravilhoso, oh Deus de poder. Eu não estou pregando para covardes, eu não estou pregando para pessoas que foram perambulando pelo meio da rua e entraram na igreja, não. Eu estou falando aqui para pessoas, tanto presentes nesse auditório, como pessoas que estão me acompanhando através dessa transmissão, que foi Deus, com seu braço forte, foi lhe buscar lá no mundão, lá no lamaçal do pecado, lá onde nem o diabo mais queria, porque tu não prestava mais para nada. Ele pegou e trouxe e disse: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. E quando Deus nos disciplina, entre aspas, quando Deus pesa a sua mão sobre o seu povo, como eu disse anteriormente, é porque Deus está nos chamando para mais perto dele, irmão. Me vem à memória agora aquele lindo louvor do irmão Samuel Mariano, quando ele disse que estava tão deslumbrado, a agenda para todo lado, ele não parava mais em casa. 30 dias no mês ele fazia mais de 40 shows. Ele disse que quando de repente se fechou todas as portas. Irmãos, às vezes a gente se perde. Olhe para mim. Às vezes a gente se perde no meio das bênçãos.
Às vezes a gente se perde no meio das bênçãos, que a gente não sabe administrar. Aí ele disse que porta toda fechada, ele, como é que pode? O pastor da Culé, meu amigo, não me chama mais, não sei, ninguém me chama mais. Ele disse que quando foi uma madrugada, perdeu o sono. Ele conta o testemunho, ele disse que botou 2 cadeiras, sentou e disse, Senhor, senta aí. Aí foi onde nasceu aquele louvor. Que ele diz, olha, foi por isso que eu fechei as portas. Para ver se você se lembrava de mim. Porque até aqueles 5 minutinhos que tu tinha comigo antes de dormir, desapareceu. Tu está tão cansado de shows, que não se lembra mais de mim. Foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você se lembrava de mim. Pelo amor de Deus, igreja, entenda o que o Espírito Santo está falando hoje. Tem gente aqui que não está passando por nenhum problema, irmãos. O financeiro está bem, mesmo depois dessa pandemia. A saúde vai bem, louvado seja o nome do Senhor. Mas não tem paz, não tem alegria. Por que é? Porque a minha alegria, a minha paz, a tua paz, a nossa paz só depende de uma coisa: de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes nós temos tudo, mas o nosso relacionamento com Deus está frio, está morno. Então é como se nós não tivéssemos nada. Pastor, é uma vontade de sumir, pastor. Pastor, eu já orei tanto dizendo, Senhor, eu não posso me matar, porque eu não quero perder minha salvação. Senhor, me salva em mentira. Para acabar com tudo isso. Mas não é isso que Deus quer, irmãos. Não é isso que Deus quer. Deus está, na verdade, nos chamando. Ele está pesando a mão. Ele está pesando a mão, não é para te matar. Aleluia. Ele está pesando a mão, não é para te matar. Ele está, na verdade, te chamando. É te chamando. É te chamando. Porque se em primeiro lugar eu falei sobre a disciplina do Senhor, agora na segunda parte do meu sermão eu quero falar sobre o convite de Deus para o arrependimento. O arrependimento. E qual é o primeiro convite que ele faz? Primeiro convite que ele faz. Olha o versículo de número 2. Ouçam isto, sacerdotes ou anciãos. Escutem todos os habitantes de Jerusalém ou do país. Ele está se direcionando a quem? Aos anciãos. Homens experientes, homens vividos. Alguns comentaristas defendem que aqui ele não está falando a respeito das autoridades religiosas. Ele está falando de fato a homens velhos, experientes. Ouçam, anciãos. Olhem para a história. Vocês lembram do que aconteceu daquela praga? Já aconteceu coisa antes daquele jeito ali? Ouçam isto. Qual é o primeiro convite? Ouvir, irmãos. Amém, igreja? Estão me entendendo? O primeiro convite para que é? Ouvir. Ouçam isto. Ele disse que veio a palavra do Senhor para ele. Então ele transmitiu a palavra do Senhor para os anciãos. Ouçam a palavra do Senhor. Olha o que está escrito, por favor. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Você pode marcar na sua Bíblia, viu? Marque aí na sua Bíblia com a caneta, com marca-texto, com lápis, com a lapiseira. Hebreus capítulo de número 2. Versículo 1. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos, a lei do Senhor dada a Moisés, provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição pela lei, como nós escaparemos se negligenciarmos a tão grande salvação? Agora é a graça. Esta salvação que primeiramente foi anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. E Deus também deu testemunho dela por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Como escaparemos nós se negligenciarmos o que nós temos ouvido? Se negligenciarmos a palavra de
Deus. Você lembra o que o pastor Clésio pregou aqui há aproximadamente 20 dias? Que a palavra de Deus, ela não é somente para ser lida, mas principalmente para ser praticada. O Senhor chama a atenção dos anciãos: ouçam a palavra do Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, tenham atenção para com a palavra de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, tenham a Bíblia Sagrada como manual de vida e prática para vocês. Eu estou estudando uma confissão de fé para adotar para a nossa igreja. Já estou elaborando algumas coisas. E eu achei interessante que uma das primeiras colocações que vai ter na nossa confissão de fé da nossa igreja é: creio na Bíblia Sagrada, nos 66 livros que a compõem, que ela não contém erro nos seus originais, e que ela é a nossa regra básica de prática de vida. De prática de vida. Nós não podemos abandonar a Bíblia Sagrada. Olhe para mim, pelo amor de Deus. Não se alimente somente dos cultos, das pregações feitas aqui na nossa igreja. Não se alimente somente de YouTube. O saudoso evangelista Billy Graham morreu recentemente, eu não lembro agora se foi com 98 ou 97 anos. Alguém lembra? Acredito que foi com 98 anos. Perto da sua morte, perguntaram a ele se ele se arrependia de algo na vida. Ele disse que o maior arrependimento dele, sabe qual foi? De ter lido pouco a Bíblia. O homem tinha a Bíblia praticamente aqui. Ele disse: era para eu ter gasto mais tempo lendo a Bíblia do que qualquer outro livro. Hoje eu lamento até dizer que há poucos leitores de bons livros teológicos. Qual é a onda agora? É ligar o YouTube. Eu vou perder tempo lendo? Liga o YouTube, bota aí David Leonardo, bota aí não sei o que Azevedo, para dizer que você é o ponto fraco de Deus, para dizer que Deus te ama e que Deus só falta se acabar para ter você perto dele. Aí volta todo mundo animado. E é bom os vídeos do David Leonardo, porque só é 4 minutos, 5 minutos, aí a gente não perde nem tempo, a gente já pula para o outro. Não, faça isso não. Ouça a pregação da palavra de Deus e leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. 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 Não pode haver uma restauração, não pode haver um reavivamento, não pode haver um despertamento se não for pela palavra de Deus. Se houver um despertamento, um reavivamento, um movimento sem a palavra de Deus, é movimento, é inchaço. E geralmente o que incha está cheio de pus, não tem saúde não. Tem que ter a palavra de Deus, irmão. Tem que ter a palavra de Deus. Qual é o segundo convite que o Senhor lança através da vida de Joel? Olhe comigo o versículo 5. Acordem, bêbados, chorem e lamentem-se, todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, porque ele foi tirado dos seus lábios. Acordem, ou seja, despertem. Qual é o primeiro convite? Ouçam, deem atenção ao que Deus está falando. Segundo convite, desperte. E é interessante que ele diz: desperte bêbados. Por quê? O grande pregador e evangelista Dwight Lima Moody, em seu comentário desse texto, ele diz que provavelmente esses bêbados, em sua maioria, eram homens ricos,
que se embriagavam, se empanturravam de tanto vinho. E faz total sentido, porque quando nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, no contexto da Santa Ceia, da festa do amor, a festa ágape, o apóstolo Paulo diz que acontecia uma desordem, porque os mais ricos se empanturravam de comida e de vinho, até se embriagavam e deixavam os pobres com fome. Então o que é que significa na verdade esses bêbados do primeiro capítulo de Joel? Eram pessoas que estavam ligadas aos prazeres materiais e que estavam, olha, indiferentes ao que estava acontecendo. Seca, fogo, destruição, o templo do Senhor fechado. E daí? Para mim não mudou nada. Eu tenho dinheiro, eu mando importar comida, eu importo comida. São pessoas indiferentes ao que estava acontecendo. Olhe para mim, pelo amor de Deus, preste bem atenção. Irmãos, isso é um retrato do que nós vemos hoje dentro da igreja. Eu terminei de ler agora um livro que eu ganhei de presente, Quem Trocou Meu Púlpito. Eu aconselho toda a liderança a adquirir esse livro para ler. Quem Trocou Meu Púlpito, de Tom Rainer. E ele faz uma pesquisa sobre crescimento e decréscimo também de igrejas. E ele disse que chegou para uma igreja em que a sua média de pessoas aos domingos era uma média de 300 pessoas. Era uma média de 300 pessoas. E parece que com o passar de 5 anos, essa igreja estava recebendo apenas 120, 150 pessoas. Caiu 60% em 5 anos. E ele foi convidado para fazer uma espécie de consultoria, consultoria naquela igreja. E ele foi fazer uma entrevista com os membros. E ele disse que a maioria dos membros, ele perguntou, você tem percebido que a igreja tem diminuído? Ele disse, a maioria dos membros respondeu, não. Eu não vejo nenhuma diferença, a nossa igreja está do mesmo jeito. O que é que estava acontecendo? A igreja definhando, a igreja diminuindo, mas para as pessoas parecia que não estava acontecendo nada. Não, tem culto na quarta, tem ciclo de oração na sexta, tem culto domingo, para mim está bom demais. Provavelmente essas pessoas nem liam suas Bíblias, nem tinham vida de oração. Uma vez eu cheguei para um jovem da nossa igreja, irmão, e perguntei, meu filho, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de jejum? Sabe, o jovem olhou para mim, sabe o que ele fez? Você está ficando doido, pastor? Pastor, eu sou universitário. Não tenho tempo para isso, não. Eu fiquei triste e ao mesmo tempo me alegrei por causa da sinceridade daquele jovem. Mas a minha tristeza foi que aquilo ali, irmãos, é uma maioria dentro da igreja. É uma maioria dentro da igreja. O meu sonho, irmãos, em nome de Jesus, é ter a nossa congregação, a Igreja Bíblica Boa Semente, como uma igreja bereana, que não engole qualquer coisa, nem do seu próprio pastor. Pastor Flauber, que é o pastor da igreja, subiu para pregar, esteja com a sua Bíblia aberta. Se possível, faça anotações. O pastor Flauber disse isso. Vá conferir, vá estudar. Para saber se você não está sendo enganado, se você não está engolindo uma heresia. Porque eu sou homem passivo de erro. Nós não podemos ser indiferentes, irmãos, ao tempo que nós estamos vivendo. Não é linda essa igreja aqui de domingo com cadeira posta quase até o portão? Tem hora que eu olho aqui, eu estou aqui, fico em pé e olho para trás, chega os meus olhos enchem d'água. Na nossa última Santa Ceia, eu aqui olhando, observando bem dali, o pastor Cláudio chegou e disse, Flauber, o prédio está ficando pequeno. Eu disse, tá não. Como é que está pequeno? Está aqui o culto de ensino. Não ocupou ainda nem metade. Então nosso prédio não está pequeno. Sexta-feira tem ciclo de oração. É dessas cadeiras aqui para cá. Ó. Nosso prédio está pequeno não. Nosso prédio vai estar pequeno quando o culto de ensino tiver cadeira lotada encostando até lá no portão. Aí o nosso prédio vai estar pequeno. Nosso prédio vai estar pequeno quando o dia de sexta-feira aqui no círculo de oração eu ver cadeiras postas até o portão e uma igreja toda de joelhos clamando ao Senhor. Aí eu vou dizer que o prédio está pequeno.
Mas enquanto a gente vê só um culto de domingo, cheio de visitantes, de pessoas que estão visitando a igreja, mas eu ver o culto de ensino e a reunião de oração com esse número aqui de pessoas, não. Eu não me rendo a esse tipo de sentimento. Não me rendo a esse tipo de sentimento. Meus amados irmãos, porque nós não podemos nos conformar. Eu creio e eu acredito que você concorda comigo. Deus ainda está para fazer o que Ele prometeu fazer nesse lugar. Mas para isso, eu e vocês precisamos despertar. Despertar. O nosso culto de sexta-feira é círculo de oração. É um momento em que nós damos a oportunidade para o irmão pregar uma palavra de 15 a 20 minutos e da igreja dobrar o joelho. Sexta-feira passada eu cheguei, o presbítero Edilberto, o diácono Edilberto estava quase chorando ali na sala da recepção. Com a caneta na mão, eu pensei que ele tinha virado, era espírita. Ele estava sentado ali na recepção com um papel, com a caneta desse jeito. Ele disse, vale, o presbítero agora é espírita. E o que foi, irmão Edilberto? Pastor, não sei mais o que fazer não. O povo está pensando que dia de sexta-feira não é para vir. Os obreiros não dão nem as caras, pastor. Ele dizendo. O pessoal está pensando que não é para vir, pastor, dia de sexta-feira. Que dia de sexta-feira é folga, se der, vem para a igreja. Eu disse, meu filho, é porque a nossa igreja não tinha esse costume. É uma questão de tempo. Mas não se preocupe não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Irmão, será possível que esse número de irmãos que está clamando todo dia 6 horas da manhã, tem um grupo de irmãos clamando todo dia meio-dia, e tem uma parte da igreja clamando dia de sexta-feira. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou crendo que Deus vai soprar seu vento. Agora eu quero convidar você que está me escutando aqui nesta noite, seja pela transmissão e os irmãos que estão presencial, vamos despertar da nossa embriaguez de sono. A nossa embriaguez, irmão, não é de vinho, não é de cachaça, não é de cerveja. Alguns até têm, né? Mas a nossa embriaguez tem sido de preguiça. A nossa embriaguez tem sido de muitas ocupações. Irmãos, nós estamos cheios de ocupações, estamos com pouco tempo para buscar a Deus. Meus amados irmãos, que Deus nos livre. Que Deus nos livre de a gente ter muito tempo para buscar a Deus, porque a gente vai estar prostrado numa enfermidade. Que Deus nos livre. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te e Cristo te, aleluia, esclarecerá. Cristo te iluminará. Meu amado irmão, eu sei que é difícil. Muitas vezes a gente está cansado do trabalho. São muitas coisas. Mas em nome de Jesus, irmão, tome a decisão. Tome a decisão de você vir. Pastor, eu estou sem um pingo de vontade, estou me sentindo fraco, eu estou só o resto. Mas eu vou para a oração, nem que seja só os pedaços, me arrastando. Mas eu vou. Desperta, irmão, porque Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai honrar o teu esforço. Ele vai honrar a tua ousadia. Ele vai honrar a tua coragem. Ele vai renovar as tuas forças. Cadê a igreja que glorifica? Eu não quero ouvir só palmas, não. Eu quero ouvir a igreja glorificando. Amém? Amém, 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 amém. Ele está dizendo, despertem, bêbados. Para vocês parece que está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Tem filhos se desviando. Tem filhos se desviando. Tem gente abandonando a igreja. Tem gente que na pandemia não voltou mais. E não é porque não voltou mais que não quer, não. É porque está desviado mesmo, está no mundo. Vamos clamar a igreja. Vamos clamar a igreja. Vamos despertar a igreja. Vamos ter amor às almas, igreja. Vamos ter amor pelos perdidos, igreja. Vamos despertar, vamos clamar. Vamos acordar pelas madrugadas. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Terceiro convite. Terceiro convite. Terceiro convite. Versículo 11. Desesperem-se, agricultores. Nas traduções mais antigas ele diz, lamentai. Lamentai.
Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, porque a colheita de vocês está perdida. Primeiro convite: ouçam a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Segundo convite: despertem. Despertem, vocês que estão indiferentes, que tudo está bom. Está bom não. Foi tirado o vinho novo dos lábios de vocês. Vocês nem perceberam. As famílias quais não oram mais, irmãos, antes da alimentação. As famílias se sentam à mesa, quando se sentam, poucos se lembram de orar. Agradecer ao Senhor pelo alimento, pelo pão. Existe um livro, agora eu me esqueço o autor, que se chama, o título do livro, Praticando a Presença de Deus. O autor, ele ensina, tudo que você for fazer, você agradecer a Deus. A irmã está lá com aquela pia de louça. Ai meu Deus, é louça que não se acaba mais. O autor diz assim: irmã, glorifica ao teu Deus, tem louça suja porque tu comeu, tu e a tua família comeu. Tem louça suja porque toda a tua família se alimentou. Então lava aqueles pratos ali, glorificando o teu Deus. Oh Senhor, obrigado pelo alimento. Eu estou limpando isso aqui com gosto, porque tem alimento. Um convite para nós despertarmos. E agora aqui o convite é para lamentar, para chorar. Ele diz: se desesperem, agricultores, porque a colheita de vocês está perdida. A CF está aqui. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Envergonhai-vos, olha, esse termo ainda é mais forte. A NVI diz que nós devemos nos desesperar. A Corrigida Fiel diz que nós devemos nos envergonhar. É um convite. Pastor, por que é que eu devo lamentar? Por que é que eu devo chorar? Por que é que eu devo me desesperar? Porque a tua colheita está perdida, cara. Os teus filhos estão indo para o mundo. Ao invés de tu chorar na presença do Senhor, ao invés de tu lamentar na presença do Senhor, a culpa é da igreja que não tem programação. Ao invés de tu botar a face no pó e chorar pelo teu marido, mulher, pela tua esposa, homem, pela tua igreja, mas a gente prefere murmurar. Deus está me dando uma palavra para domingo sobre gratidão. Eu já peço oração à igreja para que o Senhor, na unção do Espírito Santo, confirme essa palavra para domingo. Gratidão. Nós precisamos, irmãos, chorar na presença do Senhor por tudo aquilo que a gente tem observado que está definhando. E é chorar mesmo, irmão, chorar mesmo. Eu conversando com a Aparecida, com a Marice, com as irmãs que dirigem o círculo de oração, que são 10. Sabe qual é a ideia do círculo de oração? Talvez vocês nem saibam, agora eu vou revelar o segredo delas aí. É ver se vocês aguentam pelo menos meia hora de joelho, irmão. É ver se a nossa igreja aguenta pelo menos meia hora de joelho, orando. Orando. Porque eu fico observando aqui dia de sexta-feira. Irmão, os mais velhos de joelho e os novos tudo sentado. Porque a gente não aguenta mais. Meu joelho. Que joelho o quê? Mas mais tarde tu tá lá na areninha jogando bola. A gente precisa. Tá transmitindo, né? Mas não custa nada, nós estamos em casa. A gente está precisando tomar vergonha na cara, irmão. Essa é a palavra. E buscar a face do Senhor. Irmão, sábado, 6 véi. Mais novo era o Denis. 6 véi. Pegaram uma bicicleta aqui, saíram daqui 4h30 da manhã, irmão. Foram bater lá na Lagoinha, Paraipaba, 105 quilômetros. 6 véi. Chegaram lá, foram tomar banho de mar, foram tomar banho de lagoa, a maior alegria do mundo. Tem disposição ou não tem? Sim ou não? Aí vem me dizer que não tem disposição para orar na casa do Senhor?
Você pode me dizer qualquer coisa, meu irmão, menos isso. Você pode me dizer qualquer coisa menos isso. Nós temos disposição para o que nós queremos. Mas para as coisas de Deus, aí o que acontece? Era essa a situação de Judá. Quando Deus começou a pesar a mão, aí o que é que Deus diz? Agora vocês chorem, agora vocês lamentem, agora vocês se envergonhem dessa situação em que vocês chegaram, porque vocês se distanciaram de mim. Vocês estavam tão ocupados com tanta coisa que se esqueceram de que o tempo em oração não é tempo perdido, é tempo que se ganha. Então chorem, se desesperem, lamentem. É chorar mesmo, irmão, é chorar com a face no pó. Pelo amor de Deus, eu não quero uma igreja aqui orando por carro, por apartamento, por melhor emprego, não. Somente não. Você pode orar por isso e deve. Mas principalmente, irmão, é chorar porque você não conseguiu se libertar ainda daquele pecado de estimação que você tem. Quando foi que você orou pedindo libertação, hein? Nós temos que parar de chorar por causa das consequências do pecado. E começar a chorar pelo pecado. Como é isso, pastor? Ô pastor, a mulher descobriu um amante que eu tinha 5 anos atrás, agora a mulher quer me deixar. Pastor, meu Deus, não deixa não. Está chorando por causa das consequências. Porque descobriram, porque se não tivesse descoberto, estava oculto até hoje. Mas cadê que alguém chora pelo pecado? Cadê que alguém chora porque, Senhor, eu tenho tentado ser fiel e não tenho conseguido? É isso que Deus quer, irmão. Ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento de arrependimento. Devemos chorar na presença de Deus, irmãos. Olha, isso aqui, pelo amor de Deus. Se você e eu, nós temos aquele pecado que a gente ainda não conseguiu se libertar. Vocês lembram o que aconteceu aqui há 2 semanas atrás? O piti que eu dei aqui nesse púlpito. Eu choro na presença de Deus. Senhor, eu estou tão envergonhado. Eu choro na presença de Deus, pedindo que Deus me liberte, irmãos. Porque não é fácil. E eu entendo que de mim mesmo eu não conseguirei. Eu preciso de um milagre de Deus na minha vida. Então eu preciso chorar aos pés do Senhor. Preciso chorar aos pés do Senhor. 4º convite. Fala, meu Deus. Agora que está com 20 minutos que eu estou pregando e já é. 4º convite. Quarto convite. Oh Jesus. Oh Jesus. Irmãos, o 4º e o 5º convite tem coisa profunda para se falar. E eu não posso apertar. E eu vi que a hora já passou. Eu vou deixar o 4º e o 5º convite para quinta-feira, para a próxima quarta-feira. Amém? Amém? Então nós vamos finalizar nossa mensagem hoje aqui. Um convite ao arrependimento. Ouça o que Deus está falando. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ébrio, embriagado com as coisas deste mundo. Se lamente, se derrame na presença de Deus. Se derrame na presença de Deus. Na verdade eu falei só de 3 convites, não foi? Então ainda falta o 3º e o 5º. Chore na presença de Deus, se envergonhe. Tenha vergonha dessa vida espiritual tão pequena, tão pobre que você está levando. Tenha vergonha. E eu não estou com o dedo indicador apontado para vocês. Eu estou com o dedo indicador apontado para mim. Tenha vergonha, pastor. Um homem que nem tu, macho. Vive integral na obra de Deus. Esses aí, pelo menos eles passam os dias ocupados, trabalhando, cheio de tribulação. Mas tu, cara, tu é integral da obra. Eu te peguei para mim. Tu é para fazer só isso. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos nos envergonhar, irmãos. Já faz tempo que a gente caminha só com água nos tornozelos. E Deus mandando mais 500 côvados, 1000 côvados,
Mais 1000 côvados, água nos joelhos. Mais 1000 côvados, água na cintura. Mais 1000 côvados, água nos ombros. Mais 1000 côvados. Senhor, agora é muito profundo. É aí que eu quero te levar, filho. É na minha dependência. É para esse ponto que eu quero te levar, Robson. É para esse ponto que eu quero te levar, Samuel, Márcio, Zé Carlos. É para esse ponto que eu quero te levar. Águas profundas. Eu quero que você dependa de mim, meu filho. Eu quero que você dependa de mim em tudo. Deixe que eu cuido. Deixe que eu cuido mesmo você nadando em águas profundas. Essas águas não vão te afogar, porque eu te sustento com a minha destra fiel. Mas pelo amor de Deus, ouça o que eu estou clamando, te pedindo, convocando, convidando. Desperte e chore na minha presença. Chore na minha presença. Chore na minha presença. Tenha compaixão e tenha misericórdia de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Porque a tua palavra, Senhor, está sendo muito forte. Tu usaste Joel, meu Pai, para escrever este livro como se fora hoje, 5 horas da tarde. De tão atual, de tão fiel que ele é para os nossos dias. Tenha compaixão e tenha misericórdia de nós, meu Deus. Pai, e obrigado por nos enviar este pão, este alimento. Obrigado por nos enviar esta luz, meu Pai, em meio à escuridão das nossas ideias e dos nossos pensamentos. Pai, Tu nos chamaste nesta noite para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Estamos ouvindo. Tu nos chamaste nesta noite, Senhor, para despertar da nossa indiferença, achar que tudo está bem quando tudo não está bem. Tu nos chamaste nesta noite para chorar, para lamentar, para se envergonhar dessa vida tão pobre e espiritual que nós estamos vivendo. Pai, muito obrigado, porque eu me sinto como aquele filho que foi chamado a atenção pelo pai, dizendo: filho, eu te amo, e eu quero, meu filho, você caminhando dessa forma. Eu tenho grandes alegrias, meu filho, para te dar, para colocar na tua vida, para colocar nos teus, para colocar na tua casa. Mas ouve a minha voz, meu filho, desperta, meu filho, chora na minha presença, meu filho. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pela tua palavra, por esta igreja reunida nesta noite para ouvir a tua palavra. Senhor, envia o teu despertamento sobre nós. Envia, Senhor, o teu despertamento sobre nós. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, meu Deus. Oh, Senhor, que não esqueçamos desta palavra, meu Pai. E dá-me, Senhor, da tua graça, para que na próxima quinta-feira, se o Senhor não voltar, eu possa dar continuidade, meu Pai, a esta mensagem tão forte, tão linda, tão maravilhosa. Nos abençoa, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu quero ouvir um grito de glória da igreja. Aleluia, isso, glória a Jesus, glória a Jesus.